O blog do Marcelo Patriota está com o presidente da AMUP, José Patriota, que é pré-candidato a deputado estadual, que é uma cadeira na Alep, e está se movimentando e movimentando muito. Já tem prefeitos que está ao seu lado, como Anchieta Patriota, como Sandrinho Palmeira, como Luciano Torres de Ingazeira, como Djalma de Solidão, tem também o apoio do prefeito de Triunfo e está trabalhando e trabalhando muito aqui na região do Pajeú. Também tem outros apoios. Bom dia, José Patriota, como anda a AMUP, primeiramente? Bom dia, Marcelo. Bom dia, João Carlos, ouvintes da Gazeta, leitores do blog Marcelo Patriota. É um prazer muito grande comunicar com todos vocês. O trabalho da MUP ele é permanente, ele é constante. É uma responsabilidade muito grande para honrar a confiança dos 184 municípios que são filiados à MUP, que participam da MUP. E quando eu falo participar da MUP, o prefeito que representa a sua população, legitimamente eleito, é o porta-voz. Mas a pauta da MUP é a pauta da população, das suas necessidades. Né? Na discussão, junto ao governo do Estado, junto ao governo federal, junto aos órgãos de controle, pautando aqueles assuntos que estão aflorando, que estão na pauta do dia a dia. Então, a MUP tem esse papel de discutir, de representar, mas, sobretudo, de dialogar, a busca de soluções para inúmeros problemas que a população brasileira enfrenta, e principalmente a população pernambucana. Presidente, a AMUP hoje tem em todos os municípios de Pernambuco, mas os problemas são quase os mesmos. Seria o desemprego, a pandemia e uma série de outros problemas. Como anda enfrentando a AMUP e os prefeitos com esse principal problema hoje? Crise econômica, inflação e a pandemia. Realmente uma pergunta muito bem feita. Você tem problemas que são de resolutividade, de responsabilidade da, do município, né, do prefeito municipal. Então, fazer a limpeza, a varrição da rua é de responsabilidade do prefeito. Né? Cuidar da segurança pública, todo mundo é responsável, mas a tarefa maior é do governo do Estado, por exemplo. Né? O policiamento armado, ostensivo, a polícia judiciária, é responsabilidade do Estado. Né? Cuidar da política econômica nacional é responsabilidade do governo federal. Então, o prefeito e o governador têm pouquíssima ou quase nenhuma influência na definição da adoção do tipo de política econômica que vai se implementar no país. E quando eu falo de desemprego, eu estou falando de um problema estrutural que o governo federal tem uma responsabilidade maior, porque depende do tipo, da natureza ou da política econômica que é implementada no país. E a governança de um prefeito sobre o desemprego é muito pequena, por mais que ele busque investimentos, que ele faça qualificação profissional, tudo isso ajuda, mas são ações complementares. A ação principal resultante da qualidade de vida das pessoas depende muito da linha, da diretriz adotada na política econômica. E o que nós estamos vendo é uma concentração de renda que continua acontecendo no Brasil a cada dia. Os ricos cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres, diminuindo seu poder aquisitivo, primeiro com a falta de oportunidade de trabalho, desemprego, e depois com a inflação. Porque você tem um salário mínimo praticamente congelado, as remunerações, e por outro lado, você tem a inflação diminuindo o poder aquisitivo, Corroendo. corroendo, né? Veja o preço do gás e da gasolina. A gasolina, até para quem não tem carro, Marcelo, é um problema. A gasolina, o óleo diesel, porque o país tem uma dimensão muito grande. E todo o transporte de mercadorias é feito de forma rodoviária. Você não tem linhas de trem, você não tem outras opções de transporte com um custo menor. Então, subiu o óleo diesel, meu amigo, vai subir
vai impactar em toda a mercadoria. Nós não somos autossustentáveis na produção nem de frutas. Nós dependemos que tudo venha de fora. Estou falando aqui do ponto de vista da região do Pajeú, mas imagina o Brasil com toda a sua dimensão. Então, o gás de cozinha, quer dizer, todo mundo hoje é dependente do gás de cozinha para cozinhar, que é o essencial. Né? Às vezes você tem o gás, não tem o que botar na panela, botar no fogo. Então tem o que botar na panela, mas não tem o gás. Imagine, não tem opção. Então, neste sentido, nós não podemos, nós temos que olhar que a causa estrutural é o modelo que foi desenhado. Quer dizer, está se privatizando, se vendendo o patrimônio público de algumas empresas e a tentativa de vender outros ativos, e esse dinheiro está indo para onde? Como? Em que está se investindo? Na agricultura familiar ou só na exportação de soja? No agronegócio. No agronegócio. Você viu, não tem nada contra o agronegócio. Né? Você pode ter 3.000 hectares de soja, beleza, vai exportar, vai trazer divisas para o país, mas a geração de emprego é diferente. Você chega numa empresa que tem 40 funcionários, um microempreendedor, com pouco recurso você investe ali e você vê a diferença. Você veja a importância do Banco do Nordeste. Nós estamos discutindo isso na pauta dos prefeitos do Nordeste, e aí o que coordena essa parte aí, né? O banco vive sendo ameaçado pelo Ministério da Economia para ser extinto, para ser anexado, engolido pelo BNDES, para substituir. Imagine o que é o papel, a importância, a história que tem o Banco do Nordeste no desenvolvimento. Né? O que? Ele financia de uma tapioqueira, né, de uma pessoa do engraxate ao empresário que quer criar 1.000 juntas de boi, que quer desenvolver agropecuária ou uma indústria. Né? É um banco especializado no desenvolvimento do Nordeste e vive sendo ameaçado. Agora mesmo, neste momento, né, nós vamos ter aí mais de 6.000 pessoas recebendo aviso prévio, que são aqueles agentes de crédito. Ó, é uma experiência internacional. O banco ganhou vários prêmios internacionais, porque faz um microcrédito orientado, pois o governo federal cismou da parada para tirar esse pessoal que é vinculado a uma ONG que vem fazendo um trabalho decente, que treinou o pessoal. Essas pessoas vão na propriedade, vai na casa da dona Maria que faz a tapioca para orientar, faz um plano de negócio, acompanha o crédito, libera o crédito. Quer dizer, e muita gente ganhou mercado, vive sustentando os seus filhos a partir do incentivo, do apoio, do microcrédito do Banco do Nordeste. Isso tudo está ameaçado, pois vão fazer agora uma licitação, está aberta uma licitação para contratar a empresa privada para tirar esses agentes de crédito. Porque é uma ganância para encher o caixa dos grandes bancos. Quer dizer, isso é muito ruim. Eu espero que não queiram ameaçar a extinção das cooperativas de crédito, que hoje são fortíssimas, que também ajudam muito no microcrédito. Nós temos aqui na região a atuação, por exemplo, do Sicob. É um exemplo também que fomenta a nossa economia local. Então, esse modelo econômico, ele traz desemprego, ele traz e gera uma situação de insegurança nas pessoas. A agricultura familiar, o PAA agora, que é um programa que deu muito certo no passado e vinha dando até quando tinha um pouco de recurso, está praticamente extinto, está ameaçado de desaparecer. E muitos programas que incentivam a agricultura familiar. O programa 1 milhão de cisternas, que foi praticamente extinto, foi banido. Ora, se você é governador, prefeito, ou presidente da República, se a gestão anterior teve uma boa prática, um bom projeto, você tem que arrumar mais um, amigo. Tem que incrementar. Você imagina o que é acabar com um programa de moradia popular para quem não tem condições de fazer financiamento. Né? Para financiamento, os bancos têm. Mas não, o governo quer só fazer financiamento e o povo pagando aluguel caro, precisando, e a construção civil, que é a construção das casas, é onde mais se absorve mão de obra, porque o Nordeste, toda cidade, toda comunidade
tem pedreiro, tem servente, tem uns verdadeiros artistas para construir. E esse dinheiro da construção civil, dessa mão de obra, ajuda a sustentar a família, ajuda a manter o comércio ativo, a indústria funcionando. E aí, se a indústria e o comércio funciona, o distribuidor, os impostos entram nos municípios, nas prefeituras, no Estado, na União. Isso é uma cadeia onde todos ganham. Mas, infelizmente, é uma atividade que é promissora para todas as cidades, principalmente do interior do Nordeste, e não se faz. Não é? Então, fora um trabalho permanente de financiamento de convivência com o semiárido, não só com cisterna, mas com outras ações e atividades. Aí tem uma série de iniciativas que o governo teria que fomentar. E isso tudo, né, fica as pessoas, as famílias, ao Deus dará, podemos assim dizer, né, sem ter a quem recorrer. E os municípios e os estados com baixa capacidade de investimento. Presidente, ontem, na última segunda-feira, o IPESP fez uma pesquisa onde 72% da população diz que a economia está no rumo errado e apenas 19% apoia o presidente Bolsonaro. Como o senhor vê isso? É um retrato de uma realidade, né? A população, depois de algum tempo, às vezes inventa de apostar num novo projeto, porque diz que anda frustrado com o atual. E esse novo, às vezes, nos causa mais decepção do que o antigo. Mas isso é próprio da democracia. A gente paga um preço por cada posição. Tudo tem um preço na vida. Então, essa escolha aí do presidente, desse modelo de negação da vacina, você vê quantas mil pessoas, 600 mil vidas, essa coisa toda aí, foi um absurdo. Se não fossem os governadores e os prefeitos para segurar a onda, não é? E está claro que sem a vacina a gente não seguia. Então, são tantas outras pichotadas, eu diria assim, que é o maior equívoco do mundo. Né? Quem entra numa gestão pública, na minha maneira de pensar, não pode desmanchar tudo que o outro fez. Pelo contrário, aquilo que foi acertado, que está atendendo o interesse do povo, tem que melhorar, aperfeiçoar. E não simplesmente ignorar, acabar, e por conta de rincha política, de A ou de B, se utilizando do poder emanado do povo, do recurso público que pertence à população, para fazer vingança política. Isso é um jogo baixo, pequeno, que não pode caber mais no Brasil esse tipo de conduta. Então, essa pesquisa que você menciona, ela retrata o pensamento da maioria. Ainda bem que as pessoas estão prestando atenção e estão avaliando corretamente, a grande maioria. Presidente, o governo do estado, Paulo Câmara, retomou os projetos do crescimento, com estradas, com investimentos. Como o senhor vê a gestão Paulo Câmara nesta pandemia e também com essa retomada do crescimento? O senhor vê algo de bom o ano que vem? Olha, Marcelo, o governo do Estado, assim como municípios e os estados do Nordeste, têm passado momentos difíceis na pandemia. Eu acompanhei o debate do dia a dia, participando de inúmeras reuniões no Ministério da Saúde, no Congresso Nacional, ainda hoje, né? Constantemente, até porque eu sou também da Confederação Nacional, da CNM. E os estados do Nordeste decidiram ter uma política comum, adotaram uma política semelhante, medidas semelhantes em relação à pandemia e outras medidas. Isso por quê? Porque na medida que o governo federal não tomou, alguém que tem poderes, que pôde fazer regulamentação, teve que tomar atitude, coube aos prefeitos e governadores. O povo não pode ficar sem governança. Se o seu gestor maior se omite, ou então vem com a pregação contra a ciência, né, você tem que ter autoridades que tomem as providências, tomem a dianteira. Então, de maneira corajosa, eu participei de muitas reuniões e vi como foi difícil, né, trabalhar sem apoio do governo federal, né, tentar controlar a pandemia, tentar ter que restringir atividades para salvar vidas, como foram feitas essas medidas, e a brigar por vacina, para que o governo federal importasse, comprasse, adiantasse, andasse ligeiro, para que as atividades fossem retomadas. Tudo que foi dito está aí, a ciência mostrou que é o caminho. Os municípios, já vacinamos aí mais de 72% da população brasileira,
né? Eu disse várias vezes que os prefeituras e os municípios estavam preparados, isso foi demonstrado claramente, e agora cabe à população, a um percentual menor que resiste em não se vacinar, porque esse comportamento é prejudicial à maioria do povo. Então precisamos da ajuda do povo para convencer esses amigos e amigas, esses irmãos que estão ainda equivocados, achando que não precisa da vacina, a se vacinar. E, ao mesmo tempo, adotar medidas, né, medidas duras. Então, o governo do Estado sofreu desgaste, porque todos sofreram, para tomar medidas, né, duras no momento difícil que foram necessárias para salvar vidas. Né? Agora, está provado que as medidas valeram, que a vacina está valendo, e infelizmente novas ondas estão surgindo, e isso afeta diretamente a atividade produtiva, o emprego, a economia. Isso nos preocupa muito. Então está aí a dúvida se vamos fazer carnaval, uma tendência muito grande de não fazer. Nova variante perigosa começa a circular no mundo e a gente precisa manter os cuidados, né, com atenção, e para quem é gestor a responsabilidade aumenta, porque as vidas dependem dessas decisões que são tomadas. Então, o governo do Estado, além de ter feito a sua tarefa, foi árdua, né, muitas vezes incompreendida, assim como os prefeitos também, agora consegue fazer uma poupança e anunciar uma série de investimentos que o Estado precisa tanto, né? A recuperação da malha rodoviária, né? A questão do acesso à água. Pernambuco tem um balanço hídrico bastante negativo, ou seja, a gente precisa de mais água do que é ofertado. E aí a empresa que vende o que não tem, coitada, a Compesa paga um preço alto, naturalmente, apesar dos investimentos, apesar de tudo isso. Mas, aos poucos, a situação vai tomando rumo. Imagine que no Agreste a situação é 10 vezes pior que no Sertão. O Sertão, ao longo de sua história, se preparou muito mais para ter reservatórios, né, várias tecnologias de acumulação de água e para ter também um sistema mais justo de entrega, de distribuição de água. O Agreste, a situação é muito pior, mas a adutora do Agreste foi pensada lá atrás pelo saudoso Eduardo Campos, é um projeto, um mega projeto, né, que aos poucos vai chegando em várias cidades, vai se conseguindo interligar com a água do São Francisco. Então, de maneira que o Estado está até fomentando projetos produtivos, agora há pouco participando do lançamento de um novo programa que associações, cooperativas podem acessar, tudo de forma bastante transparente. Isso é muito importante, além dos investimentos de infraestrutura, que ajuda muito na geração de emprego e de oportunidades. Presidente, o Pajeú já teve 5 deputados estaduais, São José do Egito, Tabira, Afogados, Serra. Já está na hora do Pajeú voltar a ter um representante na LEPA. Essa pergunta é do jornalista João Carlos Silveira da Rocha. Está na hora? Um abraço ao meu amigo João Carlos, que Deus abençoe e parabéns também pelo trabalho que ele faz histórico de informar tão bem o povo do Pajeú. Ora, Marcelo, em relação à sua pergunta, sempre foi hora do Pajeú ter representação. E o Pajeú sempre foi pioneiro, teve na dianteira, desde a época do saudoso Josias Leite. Eu era menino, né? Depois, com Inocêncio lá do outro lado, era Josias em São José e Inocêncio lá em Serra Talhada. Independente da ideologia de cada um, mas eram homens que tinham origem, tinham uma raiz, né? Nas suas terras, nos rincões do Pajeú, como diziam antigamente. Né? Eram pessoas que, em primeiro lugar, defendiam seu povo e sua gente, em qualquer circunstância. Depois vieram os outros deputados estaduais, aí no caso, Zé Marco de Lima, teve Perazzo, Perazzo, teve Dr. Edson, Dr. Edson Moura, Orisoldo Inácio e tantos outros. Manuel. Manuel Santos, Antônio Mariano de Brito. Quer dizer, hoje você olha para os quatro cantos, não tem uma pessoa do filho desse torrão, né, de Itapetim, de São José, de Santa Terezinha, de Afogado, de Tabira, desse pedaço rico de cultura e de beleza, de gente inteligente, de gente pacata. Aqui a nossa cultura, a nossa tradição é de fazer o bem, é de um povo religioso, é de um povo heróico, não é? Que vence pelo conhecimento, pela sabedoria, pela inteligência, pela sua cultura, sua capacidade de fazer amizade. Isso é um pedaço de chão maravilhoso. Não tem um ser humano, uma mulher, um homem,
eleito representando essa região. Então, há um apelo muito forte, né? Eu não sei, esse sentimento existe no meio do povo, essa cobrança, e estamos avaliando, caminhando. Não é? Ainda não tenho nada contra os amigos que vêm buscar voto na região. Se está aberto, se não tem, as pessoas entram. Ninguém aqui não é curral de Os ninguém. estrangeiros. Os estrangeiros, os visitantes. Aquele que você solta, dá uma volta com ele, né, em qualquer comunidade aqui na região, solta ele numa comunidade que ele não acerta mais a pista. Não sabe onde está, não conhece os problemas, não sabe o nosso nível de educação, de saúde, as necessidades de água, as necessidades de trabalho, as carências e as demandas da nossa geração de juventude. Não é? Então tem muito que ser feito, tem muito que se fazer. A necessidade de um saneamento completo nessas cidades do Pajeú, a necessidade ainda de abastecimento de água no meio rural, né, e também no meio urbano, em várias cidades. Tem muita coisa a ser feita. Né? A qualificação profissional, a chegada das universidades cada vez mais forte para a gente ter oportunidade e muitas outras ações estruturantes que atendam a quem mora na beira do rio Pajeú, diga assim, aos pajeuzeiros. Então, isso é muito importante, porque esse outro vem, e às vezes ele chega, é muito bem recebido, porque isso é da nossa índole, da nossa cultura, e às vezes tem algumas pessoas que se apresentam como representantes, faz uma negociata qualquer, tá certo? Promete X votos, porque foi uma negociata, e às vezes o eleitor não participou disso naturalmente, e lá vai aquele modelo tradicional, e o camarada já é de fora, já gastou um rio de dinheiro para ser eleito. Me diga qual é o nível de compromisso, se ele tem interesse de ir nem sequer na festa da padroeira do lugar, nem sequer no dia da emancipação política, quanto mais se envolver nos problemas do povo da nossa terra, da nossa região. Essa aqui é a dura realidade, é difícil, eu sei que dói, machuca alguns, mas eu tenho que dizer, todo mundo sabe disso. Né? E quando você vê, e agora, você tendo candidaturas do lugar, comprometida com a terra, testado, né? Eu tenho a felicidade de dizer, Marcelo, eu nunca tive uma conta rejeitada. Eu tenho 40 anos de vida pública, graças a Deus eu durmo tranquilo em relação a isso. Tem gestores por aí afora que é um negócio desmantelado, de perna virada, né? Porque se faz do dinheiro público o seu próprio dinheiro, e não é assim. Né? Então, por onde nós passamos, nós cumprimos e superamos todas as metas com humildade, mas trabalhando muito com responsabilidade, fazendo entregas. E não é por acaso que nós tivemos 2 eleições de prefeito em Afogados, tivemos a última reeleição mais votada no estado de Pernambuco, com 80. Isso me dá muita responsabilidade, mas reconhecimento também. Por isso que eu sou eternamente grato. Né? E agora vejo também a manifestação livre, independente de partido A ou B. Eleição municipal é uma coisa, eleição estadual é outra coisa. Né? E eu sou muito grato. As manifestações que chegam me animam, porque todos sabem que eu não tenho dinheiro, mas tenho dignidade, tenho disposição, vontade e garra. No que eu entro para valer, eu não entro por a metade. Então, estou feliz por tudo que tem chegado até agora. Se for da vontade de Deus, em primeiro lugar, porque sem Ele nada é possível. Eu acredito nele, eu não tenho vaidade, não tenho ambição, não tenho necessidade de aparecer, porque graças a Deus os espaços e o respeito já conquistei bastante aqui no Estado, no Brasil e até fora do Brasil. Apesar de ser uma pessoa humilde, simples, lá do sítio, da zona rural, De né? Itabira. Nascido em Itabira, criado na zona rural de Afogados, no sítio, comendo um xerenzinho, né? Graças a Deus, e sou feliz por isso, porque eu tenho o suficiente para comer, graças a Deus, cuidar da minha saúde e dedicar um pouco do que aprendi, daquilo que meus orientadores, como Miguel Arraes, Dom Francisco e tantos outros, fizeram comigo, o que eu aprendi a aplicar em favor do povo, principalmente daqueles que mais precisam. Presidente, algumas cidades, alguns prefeitos já declararam apoio ao seu projeto. Ingazeira, Solidão, Afogados, Carnaíba, Triunfo e outros municípios também. Mas já tem mais novidades por aí? Olha, tudo isso vai se dando. Eu até vejo assim muito apressado o processo eleitoral. As pessoas ficam ansiosas, querendo resolver de imediato, e eu sou uma pessoa que eu deixo cada coisa no seu tempo. Agora mesmo, o meu foco é a MUP.
Mas é inevitável que quando o assunto começa Aflorar? a aflorar, vocês da imprensa gostam muito de tocar no assunto, mexe nessa panela todo dia, vai e vem, fulano, beltrano, e aí as pessoas vão se envolvendo de alguma forma e começam a se manifestar. Sou muito grato. Todos os prefeitos, independente de votar, não votar, de apoiar, não apoiar, porque me apoiaram já na MUP 5 vezes, meu amigo, por unanimidade. Eu agradeço a todos os partidos de Pernambuco. Isso não é uma coisa comum no Brasil. Todo estado tem uma associação como a MUP, parecida, mas nem todos têm, A né, união, né? essa união que nós temos aqui em Pernambuco, independente das nossas divergências partidárias. Há um respeito, há uma convivência. Isso é uma coisa bonita para Pernambuco e eu procuro honrar essa confiança. Então, o meu foco é a MUP, é a CNM, mas vários prefeitos já me procuraram, vários vereadores, lideranças, pessoas do povo. Como eu digo assim, então, para mim, todos têm valor e importância, porque vem de uma forma espontânea. Em Recife, você não imagina a quantidade de pessoas que me encontram, que ligam, que dizem: opa, eu não ia votar em ninguém, mas como eu lhe conheço, sei que você não entra para brincar no serviço, por onde você passou, você deu conta do recado. Então, isso é uma coisa gratificante. Você receber o reconhecimento, claro que aumenta a minha responsabilidade cada vez mais, né? Quem compra e paga não deve nada. Eu nem compro, nem vendo, né? Esse negócio eu não entro. É outra coisa. Isso aqui é responsabilidade, é uma representação. Nem prometo milagres, porque deputado nenhum não venha com discurso demagogo dizer que vai resolver e acontecer. Mas, enquanto Deus me der condição, me coloco à disposição para ser essa voz, né, se for da vontade de Deus e do povo do Pajeú, principalmente, e do povo pernambucano. Eu não posso me negar de defender todo o povo pernambucano. Presidente, obrigado pelo seu tempo e suas considerações finais para os ouvintes da Gazeta FM, do blog do Marcelo Patriota. Olha, Marcelo, eu agradeço muito, né, a sua abertura, esse debate democrático no seu blog, aonde você participa. Você é uma pessoa que leva a informação precisa, busca transmitir a verdade sempre. Pode ser que alguém lhe engane, mas você não busca enganar ninguém, né? Do mesmo jeito, a Gazeta FM, né? Ela tem essa linha de informar democraticamente, todos têm acesso, o direito de expressar a sua opinião, e tão bem dirigida pelo velho amigo João Carlos, uma pessoa humilde e simples que sempre prestou relevante serviço à sociedade egipciense e de todo o Pajeú. Então, ao povo de São José do Egito, àqueles que são livres, independentes, e aí a maioria do povo sabe, Marcelo? Escolhe sem cabresto, escolhe por liberdade, escolhe porque tem sua própria opinião, escolhe que não precisa de favorzinho de A ou de B, né? E principalmente a isso, aos empreendedores, aos professores bancários, profissionais liberais, todos, enfim, que têm manifestado seu interesse, a minha gratidão, o meu abraço sincero, né, a todo o Pajeú. O Pajeú não é Afogados, não é só São José, não é só Tabira, é esse pedaço maravilhoso de abençoado, de pedaço de chão abençoado por Deus. Um abraço a todos, muito obrigado.